Olá, meu nome é Juliana Pereira Andriani e hoje eu tô aqui para mais um Ortopedcast, um bate-papo aí sobre, na verdade, sobre vida, ortodontia, enfim, um pouquinho odontologia, um pouquinho de cada coisa. A ideia é trazer aqui algumas reflexões que tenham um impacto aí na nossa prática clínica. E esse podcast é um oferecimento da Academia da Odontologia, um portal de cursos online voltado para a odontopediatria e também do Orthoped Learning, um filho aí da academia, um braço da academia, um portal de cursos online voltado para ortodontia e odontopediatria. Ali também tem os nossos cursos presenciais e um conteúdo de blog para quem quiser se inscrever, enfim, e ficar antenado, um conteúdo mais técnico, assim, para quem gosta de ortodontia e ortopedia na infância. Então, o tema do nosso podcast de hoje é sobre a importância de se ter um mentor. O que é um mentor? Como eu vejo o papel do mentor na nossa prática clínica? É sobre isso que a gente vai refletir no nosso bate-papo de hoje. Então, vamos lá. Bom, é normal, né, quando a gente está ainda na graduação, enfim, a gente começar a idealizar ou formar ídolos, né, para que fazem sentido para nossa prática clínica, né? Quem eu quero ser, onde eu vou chegar. E comumente a gente se abraça aí nessa ideia de ser igual ao ídolo, né? Ou aquele profissional que a gente almeja, o que a gente idealiza. A grande questão é que normalmente esse profissional ele viveu numa época diferente da sua. Então, eu lembro que eu tinha um professor, assim, que é um grande... Tive alguns mentores, né? Dependendo, para mim, por exemplo, para a questão da docência, né? Quando eu me vejo como professora, o professor Arno, para mim, era um grande mentor, um grande ídolo, assim, na forma como ele se comunicava e na forma como ele interagia com os alunos. Mas o fato é que às vezes eu queria ser igual ao professor Arno, o Gerson, por exemplo, que foi um grande mentor no sentido de vida, ortodontia, né, propriamente dita, assim, como ortodontista. Eu queria ser igual ao Gerson como ortodontista. A grande questão é que quando a gente idealiza ser alguém ou ter alguém como referência, é importante separar, assim, a influência que aquela pessoa tem na nossa vida, né, do fato de eu querer ser igual a ela. Um mentor é aquele que te guia, é aquele que orienta teus passos, é aquela pessoa com que tu consegue conversar, discutir ideias. Eu entendo que um mentor é aquela pessoa que tu vai se deparar com uma dúvida clínica ou pessoal, profissional, enfim, e tu vai se conversar com essa pessoa para trocar ideia, porque ela já vivenciou aquilo, ela já passou por aquilo. Agora, um ponto que a gente não pode esquecer é que esse mentor, normalmente é uma pessoa mais velha, ele passou por uma outra realidade de vida. Por exemplo, o Arno, o professor Arno, o falecido professor Arno, por exemplo, ele viveu numa era da ortodontia muito diferente da minha. Então, apesar de ele ser aberto, assim, à tecnologia, ele gravava vídeos já um pouco antes de falecer, já estava... Imagino que hoje ele estaria, inclusive, no Instagram, falando de conteúdo, enfim, porque ele era muito aberto, assim, ele era uma pessoa muito acessível, assim. Por outro lado, a realidade de mercado que ele viveu era completamente diferente da minha. Então, o que fez com que ele traçasse aquela história não fazia sentido para mim. Então, às vezes, a gente idealiza ou quer persistir assim no caminho que aquele mestre seguiu. Ele fez aquela escola, ele fez o mestrado lá, fez doutorado, fez isso, fez aquilo. Mas há 30 anos atrás, esse percurso fazia total sentido para o sucesso.
Digo sucesso profissional aí, claro que dependendo daquilo que você entende como sucesso. Mas hoje, nos dias de hoje, é completamente diferente. Tem um profissional que eu admiro muito, um ortodontista, que logo que eu comecei a gravar os meus vídeos, e tentar fazer as videoaulas, assim, não tinha não tinha tido esse boom dos cursos online, não tinha nem a pandemia, acho que isso foi uns 2 anos antes da pandemia, né, quando a gente estourou com a academia, assim, que a academia, na época que a gente iniciou o portal, a gente não investiu quase nada de tráfego, de marketing, não tinha investimento. A gente começou a academia com recurso próprio e até hoje ela se sustenta assim. Então, e foi um investimento muito pequeno, que logo a gente conseguiu reverter isso. Mas a grande questão é que nessa época não tinha ainda esse boom dos cursos online e ainda é para mim, eu tinha uma grande vergonha de me expor assim, né, em relação a o que que eu vou falar, o que que eu vou fazer, meu Deus do céu, vou gravar esses vídeos, como é que vai ser? Eu era muito insegura em relação a isso e ainda sou até hoje. Até falei no podcast esses dias, assim, para fazer live, por exemplo, é uma coisa que eu não consigo. Não consigo me sentir à vontade, sabe? Eu, eu tô aqui falando porque eu tô sozinha. Se eu tivesse na frente de um monte de gente, talvez eu não estivesse à vontade. E na minha cabeça, eu nem gosto de me ouvir, assim, porque na minha cabeça, tô falando para mim mesma e ok. E eu só gravo podcast, eu escrevo blog, enfim, porque isso faz muito sentido para mim, porque eu consigo reafirmar para mim, os conceitos e aquilo que eu acredito, e então isso é importante para mim, independente de quantas pessoas vão escutar. Mas o fato é que quando eu comecei a gravar esses vídeos, eu gravei um trechinho, assim, um videozinho de uns 30 segundos, e coloquei, antes de colocar nas redes sociais, eu encaminhei para essa pessoa. E ela não me respondeu. E aí depois passou uma semana, 10 dias, eu queria postar aquele vídeo e estava, assim, angustiada, e aí fui perguntar: "Tá, tu viu meu vídeo? E aí, o que que tu achou?" Daí a resposta foi assim: "Mais ou menos". Não que a pessoa não pudesse expressar a sua opinião de forma clara e objetiva, isso é muito válido, mas é que naquele momento, assim, eu assim: "Quer saber?" Tipo, liguei um tipo, foda-se, sabe, desculpa a palavra, assim, não costumo dizer esse tipo de palavra. Eh, mas eu você quer saber, não tô nem aí. Eu vou postar e vou fazer e vou fazer aquilo que eu acredito, porque a minha realidade de mercado era diferente da realidade de mercado desse outro profissional. Eu estava numa outra, estava lidando com outro público, muito diferente do que ele, teve que lidar na época dele. Então, mesmo sendo uma referência para mim, eh, o que fez a história de sucesso dessa pessoa não me levaria ao mesmo caminho, ao mesmo destino, porque, são tempos diferentes. Eu acho que a crítica, de maneira geral, ela é bem válida, uma crítica construtiva, assim, mas às vezes a gente não entende, não sabe muito se a pessoa está te criticando porque ela quer que tu vá para frente ou porque ela não quer que tu vá para frente, né. E a gente tem que saber identificar isso, e às vezes é um pouco difícil. Enfim, o fato é que por mais que a gente tenha um mentor, é importante não se desligar daquilo que nós sentimos dentro de nós mesmos, daquilo que nós realmente temos vontade de fazer. E às vezes isso nos amedronta, nos limita, né, evita que a gente dê o próximo passo. E aí troquei uma ideia com meu marido, ele falou: "Ah, quer saber, tipo, tu tens condições, segue o barco". E vai, e assim foi. E assim foi a academia, e assim foi indo, e a gente foi conquistando nosso espaço. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês hoje, é que essas referências na nossa vida profissional, elas são importantes, para não dizer fundamentais. Tem alguém em quem se inspirar. Isso nos motiva, nos leva para frente, isso nos faz ir mais longe. Tem alguém com quem você possa compartilhar suas angústias clínicas. A pessoa já passou por outros erros, isso encurta o caminho. A pessoa já sabe,
como proceder, principalmente em termos de procedimento, né, em termos de conduta, assim, propriamente dita. Mas siga o seu coração. Parece um pouco um jargão, assim, né, tipo meio uma frase pronta, mas é mais ou menos isso. Eu vejo que os meus alunos hoje estão muito mais bem preparados para a realidade de mercado deles do que eu estou. Eles sabem se comunicar melhor com o público. E eu costumo dizer isso também para o meu filho, assim, meu filho é pequeno, ainda tem 9 anos, mas quando a gente está numa conversa com os pais do meu filho ou, eh, quando a gente entra na situação de profissão, eventualmente, né, claro que ainda não é o momento de decidir isso. Mas eu falo para ele que é muito difícil, e vai ser muito difícil para mim, dizer para ele ou sugerir a ele algo que ele possa seguir, porque quando eu entrei na odontologia, quando eu fiz vestibular, isso nos anos em 2000, 99, a realidade de mercado era uma. A percepção, os meus pais me apoiaram na odontologia, beleza, vamos fazer, tem que fazer e tal, porque eles tinham uma percepção em relação àquela profissão. Quando eu saí da faculdade, a realidade era outra. A percepção dos meus pais só foi se modificando ao longo do tempo, imagino eu, nunca conversei com eles sobre isso, né. Mas o fato é que, eh, apesar de a gente ter, né, buscar mentores e fontes de inspiração, elas têm que ser sempre, eh, fontes de inspiração e não um objetivo a ser seguido à risca, não alguém que eu quero ser. Hoje eu não quero mais ser igual aos meus ídolos, não quero. Eu vejo muitas qualidades em mim mesma, diferente das deles, que eu posso aproveitar. Mas também vejo qualidades neles que talvez eu nunca consiga atingir. E se eu buscar isso, eu vou me frustrar. Então tenha ao seu lado alguém que possa te conduzir, te orientar, que torça pelo seu sucesso, mas que na verdade que você possa discutir, né, ideias, mas que na verdade permita que você seja você mesmo. Isso é bem importante. Joia? A reflexão de hoje então era sobre isso. Espero aí que tenha contribuído de alguma forma para que vocês também possam evoluir na prática clínica de vocês, como essa reflexão serviu um dia para mim, para que eu pudesse me desvincular, assim, desses ídolos e dessas expectativas ao longo do tempo e pudesse reforçar aquilo que é mais importante dentro de mim mesma. Joia? Um grande beijo para todos vocês. Obrigada por terem me acompanhado até aqui. Quem puder aí compartilhar esse podcast com seus colegas e amigos, eu agradeço. Isso é bem importante para a divulgação do nosso trabalho. Para quem conhece o Orthoped Learning, sejam bem-vindos. Para quem ainda não conhece, dá uma olhada no site. De certa forma, o nosso trabalho aí, nós somos. É importante ter apoio aí, né? Nosso trabalho tem apoio de outras pessoas para que a gente possa ter suporte e possa ir para frente. Joia? Um grande beijo a todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.